Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Estamos indo. Estou escuto. Olha, estou achando maravilhoso. E espero que você também esteja. Mas nós estamos a caminho de uma provisão do Senhor que será determinante na nossa jornada. E eu queria hoje que a gente começasse a se preparar para isso. Domingo que vem é dia 31, é o último dia do mês, e exatamente no dia 1 de fevereiro nós vamos iniciar o nosso jejum para o encontro. Aqui, a data do nosso encontro: 11, 12, 13 de março. E nós vamos iniciar um jejum de 40 dias. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Deus me deu um jejum, irmãos. Eu vou falar que jejum eu vou fazer domingo que vem, a fim de te motivar você a jejuar também. E você sabe, nós vamos fazer 4 encontros esse ano, mas não vamos jejuar os 40 dias nos 4 encontros. 40 dias só nesse. Os outros nós voltamos a 21 dias, como é de praxe, normal. Mas nesse será 40 dias. Até porque nós vamos incluir muitas coisas no jejum. Uma bênção que eu quero contar aos irmãos é que, não esse prédio aqui do lado, o outro ali, nós alugamos ele para as nossas crianças. E isso é tremendo, porque a gente tem que ter um trabalho com as crianças. Depois de pregar aqui, hoje, eu quero que fique bastante claro para você como é importante pregar para criança. Porque algumas pessoas acham que as crianças não entendem, as crianças têm que brincar. E sabe, muitos filhos que se tornaram pessoas perigosas e que perderam as suas vidas e fizeram pessoas perder suas vidas, começaram com seus pais nas igrejas, quando eram crianças. Mas o que eles faziam na igreja? Para não encher o saco, eles brincavam com a Bíblia. Para não atrapalhar o culto, eles ficavam castiga. E por crescer sem Deus, eles viraram filhos do mundo. Deus tem nos dado uma visão que não é assim. A Bíblia ensina, e há um versículo na Bíblia que fala: ensina o caminho que o seu filho deve andar. E ela conclui que o caminho é o caminho do Senhor. Então nós estamos felizes, porque nós vamos ter um prédio para fazer reunião com as crianças, e ela vai ouvir do tamanho dela, na linguagem dela, da forma dela, qual é o caminho que ela deve andar. Aleluia! E isso vai ser maravilhoso, nós estamos felizes. Mas quero te falar uma palavra que está no meu coração já faz 3 meses. Eu li um livro, e esse livro foi tão marcante. Foi um momento que eu estava precisando de ler alguma coisa que me inspirasse. Aí eu li esse livro rapidinho, ele é pequeno, e ele me marcou. Eu falei: vou pregar. Faz 3 meses. Separava vários dias, eu vou pregar o que eu li. Aí eu não pregava. Eu vou pregar dessa vez que eu li. Aí eu vou pregar. E eu até desisti, falei: toda vez que eu penso em pregar sobre o que eu li, eu sinto que não é hora de pregar, mas dessa vez eu senti que eu tinha que pregar isso hoje. E reli o livro. E quero que o Espírito Santo ministre no coração dos irmãos como ministrou no meu, para que nós venhamos ter o mesmo Espírito, a fim de começar esse jejum, a fim de realizar este encontro com Deus. Então, o tema pode pôr para nós: paraíso perdido e recuperado. Paraíso perdido e recuperado. Nós vamos meditar em 2 versículos da palavra de Deus. Embora a nossa base de meditação é o capítulo 3 inteiro de Gênesis, mas os 3 últimos versículos é quem nos ajudará em tudo. Então, você abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24. Gênesis capítulo 3, dos versículos 22 até o 24.
3 versículos. É a conclusão do capítulo. Que diz assim os 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tirado. Embora ele morasse no jardim do Éden, ele não tinha sido fruto dali. Ele foi tirado daqui da terra onde ele voltou. E o verso 24 diz: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora uma versão que fala que havia querubins e uma espada flamejante em volta. Porque essa espada flamejante é uma espada de fogo que ficava girando em torno do jardim. Eu coloquei esse versículo na Bíblia viva, a linguagem da Bíblia, muito boa, perto do original. Eu tenho lido a Bíblia viva nesses últimos dias. Olha só como ele está. Depois Deus colocou poderosos seres angélicos a leste do jardim do Éden. Colocou também uma brilhante espada que não parava de se mover para vigiar o caminho que levava à árvore da vida. Então Deus colocou uma espada que ficou vigiando a entrada do jardim. E além dessa espada de fogo, que já era suficiente, ninguém ia transpassar essa espada de fogo para entrar naquele jardim na marra, ainda tinha querubins ali. E por isso iniciou-se então a primeira parte da nossa palavra de hoje, que é paraíso perdido. Então o homem perdeu o paraíso. E você sabe as consequências da perda do paraíso, as consequências do que aconteceu com Eva, as consequências do que aconteceu com Adão, não é nada diferente do que é hoje. É tudo igual. As mesmas ambições que entrou neles, é as mesmas que estão em nós, as mesmas formas de pensar dele, as mesmas formas que nós temos de pensar. Então, primeiro nós vamos avaliar a condição que está o mundo. E essa condição é definida depois desse versículo. Expulsou o homem do jardim, colocou ali querubim e uma espada para vigiar. Em outras palavras, você sai fora daqui e aqui eu pus guarda, você não entra mais. O paraíso foi perdido. Acabou. E qual é a condição do mundo? Há muitas. No livro ele mostra mais ou menos umas 55, 60 condições degradantes do livro. O livro foi escrito em 1980. Parece tão real. E eu não tinha como falar aqui 55 condições degradantes. Eu separei o mínimo que eu podia separar, supondo que é muito importante. Mas não vamos conseguir de maneira alguma, a gente vai conseguir entender esse mundo abandonando esse versículo. Não vamos conseguir, nós não vamos conseguir provar nada neste mundo. E você vê que as pessoas tentam provar muitas coisas, mas esse texto é a base do que nós temos para explicar. Então o mundo, ele vive de enfrentar a si mesmo a fim de retornar ao paraíso. Então a luta do homem é voltar para este paraíso pelo qual ele foi expulso. Você pode imaginar assim, mas os homens de hoje não foram expulsos lá do paraíso. Os homens que vivem hoje não tiveram aquela conversa ali com Deus. Então, por que motivo eles queriam voltar? Veja, aqueles homens, Eva e o seu marido Adão, foram expulsos do paraíso, e a condição que eles foram expulsos, e a condição que eles se tornaram de figuras caídas, está em nós. E você sabe, porque todo homem quer voltar ao paraíso, porque quando Deus criou aquele paraíso, Ele criou o homem para morar lá.
Talvez a sua vida não é um paraíso, mas Deus te criou para viver uma vida que é um paraíso. Essa é a vontade de Deus. Não há outra vontade de Deus. Pastor, mas aí será que a vontade de Deus não é que haja essas fomes para provar algumas doenças, para testar a gente? A vontade de Deus é que você viva no paraíso. Então é verdade que Ele te criou para viver no paraíso. E nós e todos os homens que estão na terra vivem uma vida querendo voltar para o paraíso. Porém há um bloqueio lá. E os homens então precisam enfrentar os fatos. O mundo nos caracteriza, nós cristãos, que defendemos a palavra de Deus e do seu Filho Jesus, eles nos caracterizam como sentimentalistas, emocionalistas, cantadores de corinho. Dizem que somos pessoas alienadas, paramos no tempo, não enfrentamos a realidade. É como se o mundo estivesse dizendo para nós: essa crise toda acontecendo e vocês aí dentro de uma igreja. Essa é a visão do mundo, porque eles acham que é preciso abandonar as religiões, fazer a paz mundial, e todo mundo é irmão, e todo mundo se abraça. Quem não tem comida, eu tenho sobrando. Essa é a visão global do mundo, e isso é o paraíso. E ele tenta voltar para esse paraíso todos os anos da vida, e não volta. Mas eu vou falar uma coisa que é assim que eu creio. E é assim que todo cristão deve crer. Nós somos as únicas pessoas que podemos enfrentar e vencer os problemas do mundo. Informação pura, né? Se você fala isso, se você tem uma boa popularidade, fala um negócio desse, o sujeito te joga um monte de leão do lado e pede a solução do outro. Quando ele ouvir sua solução, ele solta os leões. Mas eu te afirmo que isso é verdade. Nós somos as únicas pessoas que podemos resolver o problema deste mundo. Únicos é uma palavra que muita gente não gosta. Você vai dormir arrogante mesmo. Por isso que eu pulo fora. Eu durmo arrogante. Somos as únicas pessoas que tem uma palavra de esperança para este mundo. Agora vamos então avaliar, antes de nos vermos como somos tão importantes assim, quais são as principais características da vida do nosso mundo. Eu separei até ali. As 4 delas são: primeiro, inquietação. Segundo, falta de sossego. Terceiro, falta de quietude. E quarto, falta de tranquilidade. Essas 4 coisas são as campeãs dentro da necessidade humana. O homem não é quieto, o homem não é sossegado, o homem não gosta de quietude, de solitude, de estar num lugar para Deus, e o homem não é tranquilo. Os médicos confirmam isso. Quando nós vemos que o mercado campeão em vendas não é de Apple, não é de notebook, não é de carro, não é de pneu, não é de arroz. O mercado campeão mundial é o mercado de tranquilizantes. O que mais se vende no mundo é tranquilizantes. Soluções para dormir, soluções para ficar bem, massagens para relaxar. Durma tranquilo, tenha uma vida sossegada, largue a ansiedade, coma menos. O mercado mundial campeão de vendas define que o homem não é tranquilo. Então nós vivemos num mundo que não tem tranquilidade. Eu não quero que você levante a mão, mas se você já teve uma mãe que não era tranquila, você sabe que na hora de chamar um filho, se ela tem 7, ela vai chamar o 7.
Por que ela chama o 7? Porque ela é tranquila. Não dá tempo de parar e olhar qual é o menino e falar: Elias. A falta de tranquilidade traz à tona os outros 6, é um desses. É um desses, eu tenho esses. Sabe, nós não vivemos um mundo tranquilo. Você e eu, muitas vezes, quando estamos atrasados, nós ficamos cegos. Esquecemos de pegar coisas que estão na nossa frente. Porque nós não somos um mundo tranquilo. Havia uma preocupação mundial dos cientistas que detectavam um problema no mundo. Há 20 anos atrás isso. Eles detectaram que o nosso mundo, aos poucos, estava se tornando numa bomba atômica. Mas não é aquela bomba que está lá na Coreia do Norte, com aqueles caras malucos falando: vamos explodir tudo. E de vez em quando eles jogam bombas de 500 toneladas no oceano, e aquelas são as mirim, as pequenininhas, só para dar um aviso. Não é isso. Os cientistas falam: existe entre nós um lixo atômico produzido diariamente e guardado em camadas. E uma hora esse lixo se junta e explode. Vê se não é verdade. Vê se o mercado dos celulares, dos notebooks, da internet, isso é atômico, irmãos. Para essas coisas funcionar, precisa de bombas. Há uma outra questão que eles prenunciam, que haverá um aumento explosivo e incontrolável da população, que já é 7 bilhões. Agora 7 bilhões se reproduzindo, isso vai parar aonde? Eles dizem que uma hora dessa, a quantidade, o contingente de pessoas vai gerar uma guerra de fome e haverá uma fome mundial. Esse é o nosso mundo. Isso sem contar que nós vivemos a sociedade dos confrontos. Nós vivemos, fala para a pessoa que fala, nós vivemos a sociedade dos confrontos. Os confrontos são terríveis na nossa sociedade, mas os piores deles são os ciúmes, são as invejas, são as ganâncias, são as malícias, é o rancor. O nosso mundo é ciumento, invejoso, ganancioso, malicioso e rancoroso. E se falar, tira a primeira pedra, quem nunca passou por uma dessas 5, não tem como um ser humano nessa terra pegar a pedra. Crianças já começam a detectar esses sintomas. Essa sociedade nossa, ela não é só uma bomba atômica, eletrônica, com fome de arroz e feijão. Ela também é uma bomba de sentimentalismo. Fala se esse paraíso não está perdido. A conversa de um poeta das décadas de 70, um poeta chamado A.E. Housman, ou Hillsman, deve ser Hillsman. Ele diz: eu, um estranho e amedrontado num mundo que não criei. Esses sujeitos criam frases em cima de pensamentos incríveis. Talvez você fale: mas o que tem que saber só essa frase? O cara fica 5 dias explicando ela. Que eles criam frases em cima de ideologias, ideias. E ele definiu isso, que ele é um estranho, amedrontado num mundo que ele não criou. Isso é muito verdadeiro. Nós somos estranhos. E nós temos medo neste mundo que nós não criamos. Então nós não sabemos. Que, pastor, eu sei onde eu estou, eu sei caminhar aqui. Você não sabe! Salvas vidas morrem no mar. Heróis da água morrem pela água. Somos isso aqui mesmo, estranhos, amedrontados no mundo que nós não criamos. Um outro desses poetas, T.S. Eliot, ele definiu diferente
mas um pouco igual como homens solitários num mundo sem significado. Agora, fala a verdade, irmãos, é ironia ou não é? No meio de 7 bilhões de pessoas, alguém ser solitário. Você não precisa andar muito para achar alguém solitário. Às vezes basta estar dentro da casa que você mora. E você ou vai olhar no espelho ou vai olhar para um lado e achar pessoas solitárias. Porque esse nosso paraíso está perdido. Agora a questão básica do porquê esse paraíso está perdido também gera uma pergunta. E a pergunta é: por que então o mundo está deste modo? E esse verso que nós lemos há um pouco atrás é a resposta. Gênesis capítulo 3, verso 24 é a resposta para este mundo. A chave para todo o resto da Bíblia também está em Gênesis capítulo 3, verso 24. Por quê? Primeiro, Deus fez este mundo. Este mundo não é um acidente. Ele não aconteceu por acaso. A Bíblia diz: no princípio criou Deus. Deus criou este mundo no princípio. E ele diz: tudo que Deus faz é perfeito. Deus criou este mundo como um ápice, como um zênite. Então ele não foi criado para ser isso, para ser uma bomba atômica, para gerar fome, para ser rancoroso, ciumento, egoísta. Então, como o mundo veio a se tornar desse jeito, se Deus não fez desse jeito? Por que ele chegou nesse estado? E a resposta completa é Gênesis capítulo 3 e verso 24. Quero destacar então algumas coisas aqui que acontecem no capítulo 3. Primeira resposta negativa em Gênesis é que o homem deixou de compreender o seu maior e mais elevado privilégio. Qual era? Comunhão com Deus. A gente vai ler que quando Deus criou o homem, ele disse para o homem ficar no jardim, e que ali o homem desse nome para as coisas, e que o homem governasse sobre tudo, multiplicasse a terra, fosse fecundo. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. O que é na viração do dia? Como os judeus têm a sua forma de ver o dia e a noite e cada dia, provavelmente essa é a forma do Éden também. A viração do dia era o período de 6 horas da tarde, quando o dia terminava e começava a noite. É por isso que quando você vai ver o dilúvio, que foi 40 dias, a Bíblia classifica como 40 dias e 40 noites. Então essa viração do dia, desse dia terminando para esta noite começando, Deus vinha conversar com Adão e com Eva todos os dias. E o que você acha que Deus conversava com eles? E aí, tudo bem? Comeu que florzinha hoje? Fizeram salada? E aí, Deus? Estava onde? Estava voando pelas galáxias. Você acha que era essa conversa? A conversa é o que a gente conversa com Deus hoje. Eu te chamei, Adão, para edificar. Eu te chamei, Adão, para ser triunfalmente nesse jardim. Eu te chamei aqui, Adão, para ter filhos e para fazer seus filhos crescer. E eu te chamei para vocês ter comunhão, Adão. Eu te chamei para vocês depender de mim. Adão, todo dia, 6 horas da tarde, eu estou aqui. Então, você vem aqui ouvir de mim. Porque você não sabe fazer as coisas ainda. Eu vou te ensinar. E aí Deus vinha e falava com o homem na viração do dia. Só que aconteceu que durante os dias, a Eva começou a observar algumas coisas, principalmente onde Deus disse que não devia observar. Mas, em primeira instância, eu quero que você entenda que o primeiro problema aconteceu quando o homem
deixou de ter comunhão com Deus. Você é um crente quando você está em comunhão, e você é outro quando você está sem comunhão. Você tem um tipo de palavra quando está em comunhão, e outro tipo de palavra quando está sem comunhão. O que você fala tem um resultado quando você está em comunhão, e tem outro resultado quando você não tem comunhão. É por isso que nós devemos estar em comunhão com Deus, para fazer a obra de Deus, pelo poder de Deus. Aleluia. Mas o segundo problema, e esse é muito importante, o homem deixou de compreender que é finito, que é pó, que é limitado, deixou de ser dependente de Deus. Você sabe, isso é um grande, terrível problema, quando achamos que sabemos. Eu estava até conversando com uma pessoa essa semana que se estrepou bastante, e ela acha muito que sabe, e se estrepou bastante, porque esse é o caminho. Ah não, pastor, isso aí eu sei fazer. Não, educação na célula, deixa comigo. Então, irmão, você viu lá, o pastor pregou domingo, agora que hoje sou eu. Finito. Senhor, está aqui na mão essa edificação, eu posso falar tudo isso e ninguém entender nada. Tem misericórdia de mim. Eu me ajuda, Deus. Eu vou ficar aqui orando um tempo antes de ir lá fazer essa palavra na célula, porque eu não posso falar lá o que eu acho. Eu tenho que falar aquilo que o Senhor vai edificar. O que adianta eu falar certinho e não acontecer nada com ninguém? É por isso que estou orando. Alguém que não é finito, alguém que é dependente, alguém que para fazer o mínimo chega diante de Deus e fala: Senhor, vem cá, fala comigo, como é que eu devo falar? Se eu falar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai confirmar as palavras. Se eu falar assim, o Senhor vai fazer aqui hoje, o Senhor vai fazer mesmo. E não simplesmente jogar no bolso e falar: vamos lá, 10 anos fazendo isso aqui. Assim se tornou o homem, achando que sabia. Então, acontece algo mais ainda, quando o homem começa a trocar prazer e divertimento pela verdade. Olha o verso 6, eu coloquei para nós lermos. Verso 6, Gênesis capítulo 3, verso 6 diz: vendo uma mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto. Olha, qual é a base de ação aqui do Jardim do Éden? Todo dia, na viração do dia, Deus vai vir e vai dar as direções. Então todo dia, às 6 da tarde, Deus é fiel, Deus é pontual, Deus não falha. Ele não vai vir porque está chovendo, Ele não vai deixar de vir porque quebrou o carro. Ele vai vir 6 horas daqui e vai falar como é que faz. Porém, ela começa durante o dia a olhar para essa árvore e achar coisas da árvore. Já não é mais guiada pela verdade, já não é mais guiada pelo princípio da viração do dia. Agora ela entrega-se para ser guiada pela aparência. É agradável, é boa, eu quero isso, porque isso é gostoso, eu estou precisando disso, está faltando isso em mim. E a verdade ficou para depois. E foi assim então que o paraíso deixou de ser a condição desse mundo. Porque um dia em Eva começou assim, pegou em Adão, pegou em todos os homens. É isso que eu falo, pastor. Se essa mulher não tivesse feito isso, eu estava hoje numa boa. Dava nada. O nosso mundo é um mundo do tipo de frase: eu quero isso. Não importa se minha esposa e meus filhos vão sofrer, eu quero isso. Isso é bom para mim, eu preciso disso. Não, mas sua família vai sofrer, mas eu preciso. Eu tenho que pensar aqui em mim também, que negócio só família. Família. Eu tenho que pensar em mim, cadê minha alegria? Onde fica? Para que eu nasci nessa vida? Tem mais Eva hoje do que você imagina. O paraíso está perdido, igual
para todo mundo. A atração, a concupiscência, a paixão domina o homem. E assim que encontra o nosso mundo. Qual é a explicação para isso? Só tem uma: paraíso perdido. Você pode ser a melhor pessoa existente nessa terra, vão te matar. Apesar que todas as pessoas que o mundo considera maravilhosas, eles mataram. Pode pegar todos os heróis do mundo aí. Todos eles mataram. E depois que morreram, chamaram de herói. Porque esse é o mundo. Está perdido. Ser bom nesse mundo não vai resolver o problema. Porque o mundo está perdido. Mas uma resposta, e eu já vou entrar na segunda parte, é que voltar ao paraíso não é uma impossibilidade. Mas por que o homem não consegue voltar, se não é impossível? Porque o homem quer voltar sem Deus, e não há paraíso sem Deus. Não tem como. Não tem como. Deus colocou uma condição para o paraíso. Deixa eu achar ela aqui. As leis de Deus é a primeira condição para voltar ao paraíso. Então um dia, Deus, através de Moisés, tirando o povo do Egito, levando para um deserto, e no Monte Sinai, dando regras para Moisés, Deus começa a definir como é que o homem vai voltar para o paraíso. E ele dá 10 direções para o homem. Cumpriu essas 10, está no paraíso. E bom, 10 é pouco, irmãos. Para o mundo inteiro desse perdido, só 10 condições. Essas 10 condições são divididas em duas partes. Chamada de primeira, mandamentos morais. Está separado para nós. Olha o que diz. Os mandamentos morais é: não adorarás outros deuses além de mim. E aí, irmão, você não foi para o culto? Pastor, no final do timão adorou outro Deus. Não, pastor, nunca fiz isso. Não adorarás imagens de escultura. 4. Observarás o meu dia. Um dia inteiro só para Deus. Também os mandamentos práticos. Não matarás. Não roubarás. Não cometerás adultério. Honrarás teu pai e tua mãe. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, e nem o seu jumento, e nem coisa alguma. O que é não cobiçarás? Não cobiçarás é não pode desejar o que o outro tem, e você não. Você acha que qualquer... Olha, hoje mesmo, Samuel ganhou uma botinha de plástico e ele queria vir com a bota. Uma bota do Homem-Aranha, se eu não me engano. E ele queria vir, e essas botas de chuva não é assim para limpar culto, né, irmão? Aí ele queria vir de todo jeito e eu falei. Aí a mãe dele fez ele tirar, e ele estava com as botas na mão. Eu falei, larga isso aí, rapaz. Não, vou levar isso para a igreja. Eu falei, para aqui, para os outros verem. Você acha que o paraíso está perdido? Sim ou não? Ele tem 5 anos, gente. E já está corrompidíssimo. Já está corrompidíssimo. Corrompido. Não escapa. Com 5 anos. Já começa a provocar a cobiça. E Deus falou: cumpre só esses 10. É só esses 10. Olha, fechou comigo nesses 10, está no paraíso. Não entrou ninguém. E nunca mais vai entrar ninguém se depender desses 10.
você não vai conseguir. E você sabe, se um dia você falar, eu cumpri as 10 leis, você errou com a mentira. Porque a Bíblia diz que ninguém vai cumprir. Veja que o paraíso está perdido e para recuperar o negócio está difícil. Mas há um jeito. Qual seria o caminho? Quem poderia cumprir as leis morais? Quem poderia entrar pelas leis práticas? Quem poderia vencer os querubins? Existiu alguém. Existiu uma pessoa que fez tudo isso. Existiu uma pessoa que cumpriu as leis morais, cumpriu as leis práticas, venceu os querubins, venceu a espada de fogo, exigiu a satisfação de Deus. O nome dessa pessoa é Jesus. Jesus recuperou o paraíso para Deus. Ele, as pessoas gostam de falar do Jesus que tem a chave do inferno. Ele é a porta do paraíso. Vamos ler o texto. João capítulo 14, versos 6 e 7 diz assim, ó. Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês conhecem a mim, também conhecereis o meu Pai. E desde agora já o conheceis e os tendes visto. Ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra nesse paraíso se não entrar por mim. Mas se entrou em mim, já está lá dentro. Só quem prega Jesus Cristo pode ter solução para este mundo caído. Só quem tem Jesus é esperança para este mundo caído. Só em Jesus há salvação para este mundo caído. Não há outro caminho, não há outra porta. Para qualquer lugar que você olhar é morte, é trevas, é destruição. Mas se você olhar para Jesus, você está olhando para o caminho que Deus construiu perfeitamente, chamado paraíso. Aleluia! Oh, aleluia! Se nós irmos a Jesus, estamos indo ao paraíso. Se nós estivermos no paraíso, nós temos que ter frutos no paraíso. Se o mundo não está no paraíso, você está no paraíso. E se você está, você tem a solução para este mundo. Sabe, irmãos, eu queria que você ficasse em pé, porque essa segunda parte da palavra, ela é muito prática. Não há muito o que eu te disser aqui. Aleluia. Concentre-se bastante. Aleluia. Se você tiver com a sua criancinha, segure ela, porque você tem que pôr essa criança dentro do paraíso. Se você mesmo não levar a sua criança para o paraíso, ela já está no paraíso perdido. Se a igreja não investir nas crianças, trazendo elas para o paraíso, elas já estão no paraíso perdido. Pastor, o governo está fazendo uma lei. A lei já foi feita lá no Éden. Está tudo perdido. Se não pegarmos o que está perdido e levarmos para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único caminho, a única verdade, a única vida, está tudo perdido. Eu queria terminar essa reunião jogando uma batata quente no seu colo. Eu queria que você respondesse para você algumas perguntas. Você está hoje no paraíso? Porque o paraíso é Jesus. Quem é Jesus para você? Qual a classificação moral de Jesus para você? Você está hoje nesse jardim de Deus,
E se você está, e eu tenho certeza que muitos aqui estão, eu quero que você compreenda algo. Não tem como estar no paraíso, olhando para fora dele, e vendo toda a destruição, e não dando a vida para salvar quem está lá fora. Aleluia. Se você ainda não entende muito o que é dar a sua vida para salvar as pessoas, você é um que ainda precisa entrar no paraíso. Porque quem está desfrutando do paraíso, das ruas de ouro, da glória celestial de Deus, não tem como olhar para o que está caído e ficar impune, ficar parado e ficar sem fazer nada. Nós vamos fazer um encontro dia 11 de março, e sabe, nós podemos pegar pessoas que estão perdidas, no mundo perdidos, levar para este lugar, e depois de 3 dias trazer essas pessoas, e elas estarão dentro do paraíso, e nunca mais sairá dele. Não é um retirozinho qualquer, não é uma coisinha qualquer, é a nossa vida agindo com a vida de Deus em nós. Se há a vida de Deus em nós, ela tem que agir assim. Aleluia. Por isso, o que é mais importante para você fazer na sua vida hoje? Que não seja ser a solução para este mundo. Aleluia, Jesus. Eu quero desafiar você a querer ser a solução para este mundo. Eu quero desafiar você a se ver como um remédio. Oh, glória. Eu quero desafiar você a se ver como uma porta de esperança. Você pode puxar uma pessoa mergulhada no fogo do inferno e levar ela para o paraíso. Aleluia. Por que não fazer isso? Qual o motivo para não fazer isso? Será que curtir um pouquinho, tirar uma onda, consegue ser maior que isso? Por isso eu quero orar nessa hora, para o Senhor abrir os nossos olhos. Eu até te peço, feche os seus olhos, porque os que tem que abrir são espirituais. Eu e você somos vistos por Deus e pelos anjos como a única solução para este mundo. Porque o caminho, a verdade, a vida que está em nós vai tomar os que não estão ainda neste caminho. Não serão as nossas palavras, não será o nosso convencimento, não serão os nossos argumentos. É porque o paraíso está dentro de nós. Você só pode dar para alguém aquilo que você tem. E se você tem o paraíso, você pode dar ao que não tem, porque ele não acaba, ele se multiplica, ele é para todo ser humano existente nessa terra. Por isso eu quero desafiar você a se pôr como um homem e uma mulher de Deus, que é um bálsamo em Gileade, que cura as feridas dos povos, que sara todas as nações, que é água ao sedento, que é pão aos que têm fome, que é vida onde está a morte, que é um agente, um embaixador do reino, do rei dos reis, Cristo Jesus, único Salvador e único capaz de mexer nessa questão do que está perdido por que foi salvo. E Ele me chama, e Ele te chama. Coloca sua mão no seu coração. Senhor, levanta nessa noite missionários, guerreiros, missionárias, guerreiras, que vão amar mais o Senhor, que vão amar mais a sua obra, que vão dedicar as suas células em casas de milagres, sabendo que ali